Boa noite a todos, todas e todes. Bem-vindos a essa live que a Igreja da Comunidade Metropolitana de Cabedelo está realizando nessa noite de terça-feira, com o tema de hoje, Aquilombando-nos, Negritude em Resistência. Está conosco a professora Socorro Pimentel, uma grande ativista da população negra. Professora, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. E o Ronald, que ele também é ativista, né, Ronald? Se não me falha a memória, coordena o núcleo de artes, né, de cultura Eu negra daqui da sou Paraíba. um dos coordenadores do Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba. Bom, muito obrigado a vocês dois por ter aceitado o convite. Bom, eu já dei uma fala inicial, mas fiquem à vontade para vocês mesmos fazerem as suas apresentações. Sim. Professora? Boa noite a todas, todos e todes. Meu agradecimento ao Mailton Marx pelo convite de estar socializando comigo essa live junto com o Ronald de Vaz, que seremos conjuntamente debatermos esse tema tão relevante na conjuntura política que nós estamos vivenciando. Eu sou a Socorro, né, como você disse, Pimentel, eu sou ativista das lutas antirracistas, sou psicóloga, mestra em educação popular pela UFPB, João Pessoa. No momento, me encontro como doutoranda em educação brasileira pela Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, trabalhando a temática da negritude dentro do eixo de territorialidades negras, tendo como pauta debatermos essa conjuntura da negritude no país e na Paraíba. Faço parte também da Marcha da Negritude Unificada da Paraíba e do núcleo Paraíba da Ampcinep, que é o núcleo de pesquisadores negros e psicólogos negros. Da psicologia, nós trabalhamos a psicologia preta. Isso, e eu estou muito feliz em poder compartilhar, né, com a comunidade desta igreja, né, que muito nos tem colocado essa pauta no diálogo coletivo. Eu não sei se já é o meu momento de fala, Mailton, ou só a apresentação. Só a apresentação, professora, um momentinho. O tema hoje é gostoso, é saboroso, mas um momentinho. Ronald, fique à Boa vontade. noite, muito obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu saúdo a professora Socorro, é uma satisfação estar compartilhando esse momento junto com a professora Socorro e com a instituição, né, que o ICM está organizando essa atividade tão necessária e tão primorosa nesses tempos atuais, né? Eu vou começar saudando os meus ancestrais, né? Mojubá Exu, Mojubá Babá, Mojubaiá, Mojubá Imolé, Mojubá Irumalé, Mojubá meus mais velhos, Mojubá meus mais novos. Eu peço licença que hoje, nesse dia do Pai da Tecnologia, Ogum, possa nos saudar e possa estar presente junto com Exu, traçando uma boa comunicação para todos, um entendimento proveitoso, né, e saudável para a gente dar mais um passo nesse momento tão necessário de luta, de ação, de muita mobilização. Que bom que estamos juntos. Parabéns ao ICM. Eu me chamo Ronald Vaz, eu sou Ogan, sou professor de teatro, sou mestrando em artes cênicas. Eu sou Ogan confirmado no Lei Axé Odé Talfaciná, que é o terreiro Lei Axé Mano de Oxóssi, né? Sou filho de santo de Babalorixá João de Odé Aquerã. Sou também coordenador um dos coordenadores do Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba, conjuntamente com Rodrigo Melo, que é um dos co-criadores e também co-coordenador desse festival. E, além disso, paralelamente, como professor, né, sou artista, sou músico e sou também um militante dessa luta
aí me espelhando em pessoas, por exemplo, como a professora Socorro. Bom, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite. Para a gente da ICM é uma honra ter vocês dois conosco. Bom, professora, já que a senhora está tão calorosa, fique à vontade para fazer a sua apresentação. Bem, eu estou retornando, né? Mais uma vez, gratidão a você, através da sua igreja, que você representa, e poder compartilhar com Ronald e demais pessoas que nos acompanham neste momento, né? O porquê dessa pauta tão relevante, né? Aquilombando-nos, negritude e resistência, né? Pautar nesse momento em que nós estamos vivendo, em que o ano de 2020 foi repleto de lacunas, dores, incertezas, medos e perdas de entes queridos pela Covid-19, onde ficamos perplexos e perplexas, né? Frente aos desafios que nós tínhamos e temos de enfrentar, né? Tivemos de nos reinventarmos e dar continuidade aos nossos projetos pessoais, profissionais, religiosos e políticos. E vocês trazendo para nós esse debate um compromisso que eu vejo a partir da comunidade religiosa, a SEI, não é isso? Que move para frente. Eu vou trazer aqui o que é aquilombamento, segundo Jocélio Júnior. Ele diz que aquilombamento é uma necessidade histórica, é um chamado, uma conexão à nossa ancestralidade. No caso específico, que estamos tratando de negritude, a nossa ancestralidade negra, né, para atuar no presente e construir esperança, construir força e construir sonhos e construir um futuro melhor. Ele nos apresenta que a esperança é o sentimento que nos move. A partir desse conceito, aquilombar-se é afrocentrar-se nos afetos e nos interesses do nosso querer bem. É uma necessidade de conexão, como foi muito bem dito, com a nossa mãe África, né? Estamos enegrecendo neste momento essa live e trazendo para nós uma perspectiva de esperançar, do verbo esperançar, segundo o Paulo Freire, né? Essa perspectiva de que na coletividade nós possamos atuar para um futuro do bem viver. Eu trago essa palavra bem viver, que nós mulheres negras temos essa pauta desde 2015, quando em Brasília reunimos mais de 50 mil mulheres de todo o mundo e gritamos que nós queremos viver. E nós, pretos e pretas, independente do lugar que nós estivermos, precisamos reafirmar a vida, coletivamente nos fortalecendo. E por isso que essa coletividade precisa ser harmoniosa, respeitosa e solidária. Aquilombar-se é cuidar de si para cuidar das outras pessoas, numa perspectiva, numa cultura atitudinal. Precisamos ter uma atitude positiva, de respeito, de valorização às diferenças. É criar, portanto, redes de valores. Precisamos refletir a nossa coerência de ações praticadas, precisamos reconstruir conceitos, revisitar o que nós fazemos e fortalecer-nos.
E é nessa busca, companheiro Mailton, Ronald e pessoas que nos acompanham, que queremos nos sentir e pensar através das nossas disponibilidades de ajuda. Nós estamos aqui dispostos e dispostas a permitir a novas experiências como nós. Nós precisamos aprender tecnologia. No início, você lembra que eu precisei da sua ajuda para ter acesso à sala. Então, essas novas possibilidades que faz que nós possamos estar aqui presentes. Aí eu faço um questionamento, eu faço um autoquestionamento, e esse questionamento é excessivo a todos nós. Como nos relacionamos com o meu e a minha colega de movimento social negro, LGBTQI+, com as mulheres, com povos originários, né, que são os povos, são os indígenas, com as comunidades tradicionais de terreiros, aí tem uma representação, o Ronald, e as comunidades periféricas, e tantas outras. Como nós estamos no cotidiano nos relacionando? Isso é a pauta dessa live de hoje. Esses questionamentos que eu estou trazendo para uma autorreflexão de todos nós, elas são essenciais e fundamentais para o entrelaçamento e aceitação de si e das outras pessoas. Porque se eu não fizer uma autocrítica de como eu estou no mundo, como é meu relacionamento, fica difícil. Então, a partir desse ancoramento, desses pressupostos, numa relação dialógica, usando sempre a pedagogia de Paulo Freire, precisamos estarmos assim, fortes, firmes e unificados. Eu estou trazendo alguns trechos de uma negra escritora mineira, famosa, maravilhosa, que é a nossa griot, Conceição Evaristo. Segundo essa escritora negra, em um dos seus poemas, Tempos de Luz Aquilombá, de 2019, eu peguei alguns trechos que eu acho relevantes para o nosso debate. Ela diz assim: é tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar o momento certo do grito. É tempo de ninguém soltar de ninguém. É tempo de formar novos quilombos em qualquer lugar que estejamos. A mística quilombola persiste afirmando: a liberdade é uma luta constante. Essa reflexão que a Conceição Evaristo nos traz nos remete às relações sociais que nós temos no cotidiano, seja eu no movimento social negro, seja no movimento de mulheres, de juventude, LGBTQI+, nas comunidades tradicionais de terreiro, nos quilombos, nos assentamentos, nas comunidades religiosas, no terreiro, né? Não, Pai Ronald, e assim se vai. Você nos deixa, Mailton, e assim a gente junto fazer esse questionamento. Que pessoa eu sou? Eu estou me aquilombando, não aquilomamento do sentimento da negritude só, mas no sentimento do ser humano, da vivência com o outro, com a outra pessoa. E, nesse sentido, aquilombar-se é uma forma de resistência. Nós estamos resistindo, enquanto povo preto, enquanto mulher, enquanto homem negro, como LGBTQI+, enquanto terreiros que são queimados, são destruídos, os pais e as mães de santos, eles são perseguidos e perseguidas. Os povos indígenas estão perdendo as suas terras, os quilombolas estão morrendo, né, por falta de incentivos, e tantas outras questões que estão postas. A Covid-19 veio nos apresentar, né, que o mundo
ele precisa ser revisto as práticas governamentistas, né? Não no ponto de vista partidário, mas um partido da vida. E, nesse sentido, eu trago essa herança cultural negra, né? Como eu falei desde o início da Mãe África, enegrecendo os movimentos, que é essa pauta de hoje, né? Valorizando o ser, independente da sua etnia, da sua orientação e identidade de gênero, da religião que eu utilizo, do lugar que eu moro, que nós chamamos de território, né? E da classe social que eu pertenço. Isso é que nós chamamos interseccionalidade, que é uma das pautas que você nos apresenta. Esse termo, que é um conceito sociológico, ele se preocupa com as interações e os marcadores sociais nas vidas das pessoas de uma forma geral, como eu falei, negros, LGBTs, periféricos, mulheres, crianças, jovens, idosos. E por meio desse conceito, nós podemos enxergar com lente, viu? Com a lupa, o quanto a nossa sociedade existe de uma forma perversa de opressão, de violência, né? De racismo, de machismo, de sexismo, né? De violência à criança e adolescente, independente da localidade que nós possamos estar. Eu ainda digo que esses pontos eles se interrelacionam entre si, eles se sobrepõem sobre o outro, fortalecendo o racismo tão perverso na nossa sociedade. Esse país tem uma dívida histórica muito grande com a população negra, tem uma dívida muito grande com os nossos irmãos e irmãs que aqui chegaram acorrentados e aqui ainda continuam escravizados de uma forma moderna, né? Onde somos jogados, a maioria, nas periferias desse país. Então, eu ainda questiono para vocês que, segundo a necessidade, desculpa, de nós termos ações coletivas. Mas como nós vamos fazer uma ação coletiva? Você me trouxe, para eu interseccionalizar as minhas práticas, eu preciso buscar amplos momentos de junção. Eu devo buscar movimentos sociais de mulheres, de crianças e adolescentes. Eu preciso buscar os terreiros para o fortalecimento das religiões de matriz africana. Eu preciso buscar a cultura negra, aí tem uma representação também através do Ronald, a cultura negra que é tão explorada, desvalorizada, mas tem pelo menos uma política, não é, Ronald, que foi colocada agora, que você quer falar, da lei Aldir Blanc, né? Que vai fortalecer essa pauta. E essas ações, elas se concretizam mutualmente, né? E como resistência para garantir a igualdade e a equidade de gênero, raça e etnia. E esse eixo central que nós estamos aqui debatendo é de fomentar a discussão para pautar políticas públicas. João Pessoa, eu não estou em João Pessoa, não, viu? Eu estou no Pajeú, pernambucano, nesse momento. Mas eu estou voltando amanhã para João Pessoa, a minha capital, né? A minha cidade, que eu, no momento, estou assentada. Eu sou a Lagoa Grandense, terra de resistência, de Jacques do Pandeiro, da liderança Margarida Maria Alves, de tantas outras mulheres e homens de resistência, e dentre elas se encontra Socorro Pimentel. E, nessa perspectiva, nós estamos aqui discutindo, resistindo e fortalecendo essa pauta. E conforme diz a historiadora Beatriz Nascimento, intelectual quilombola, uma das primeiras mulheres negras
isso é bom registrar, que a gente tenta esquecer os vultos históricos negros, que ela, juntamente com a Associação Brasileira de Antropologia, ela diz assim, eles trazem para nós que os estudos quilombolas e a resistência de aquilombamento é uma manutenção dessa herança que a gente deve ter, né? Dessa cultura, dessa liberdade, e os quilombos que ainda persiste hoje. Aí João Pessoa tem um quilombo, tem vários quilombos, né? E todos eles resistem. Mas vou falar do quilombo que é lá da minha cidade, a Lagoa Grande, o Caiana dos Crioulos, né? Onde é comandado por mulheres, né? A maioria são comandadas por mulheres, Dona Edith, né? A matriarca do quilombo, e tantos outros quilombos de resistências ainda na atualidade. E essa resistência de quilombos, ele traz a necessidade da organização e da manutenção da identidade negra, né? A partir dos mais velhos, como o Ronaldo falou, que nós estamos hoje. Nosso agradecimento a quem veio primeiro, os homens e as mulheres, que fizeram com que, com todos os ferros que foram acorrentados, com todos os sangues que foram derramados, com todas as marcas dos ferros nos nossos corpos, eu digo nosso enquanto ancestralidade, nós estamos aqui nos afirmando e reafirmando a necessidade. Usando um termo que está na moda, vidas negras importam, mas importam todas as vidas, todas elas, independente da sua etnia, elas precisam estarem vivas para nós resistirmos. E, nesse sentido, eu ainda trago uma contribuição, se vocês me permitem, se ainda tiver tempo, de uma autora mais moderna, né? É de 2018. Um minutinho, professora. Qual? Um minutinho. Então, ela só diz assim, a Carla, a Corotilena, desculpa, ela traz assim, ela fala do feminino plural, ela diz que é necessário que o movimento negro passe a dialogar de uma forma com todas as categorias, isso numa perspectiva da interseccionalidade que é presente para o fortalecimento da luta e da resistência. Muito obrigada, estou pronta para o debate. Gratidão e muita axé. Axé, professora. Ronald, fique à vontade para falar um pouco sobre a questão da cultura negra e dessa sua resistência. Então, novamente, dar boa noite a todos e todas e todos presentes. Eu sinto-me lisonjeado com a fala da professora Socorro. Dizer aqui que o que eu concordo plenamente com tudo que ela trouxe. Eu fiz várias anotações aqui porque converge bastante, né? É muito interessante, é muito importante ver como nesse momento da história do mundo, né? Nunca, né, nós tivemos tão afinados ou tão focados em movimentos, em grupos, em articulações, com essa retomada dessa respirada, né, esse empuxo que nos traz novamente para a fronte, para a luta, para o campo de batalha, como diz assim, né? Porque, infelizmente, é dessa forma que eles nos enxergam como inimigos, né? É muito difícil, assim, a gente fazer uma sintetização, fazer um recorte mediante a situação atual, né, do que se passa no mundo. A gente vê uma doença extremamente letal, né, cujas suas consequências ainda são desconhecidas, mas geram muitos efeitos colaterais. E, paralelo a isso, uma
um pouco o caso de muitos segmentos, né, da nossa sociedade, porque quem está sendo mais prejudicado com isso tudo, infelizmente, continua sendo os mais pobres, consequentemente, os mais pretos, os pretos, né, as populações pretas e seus derivados como as populações tradicionais, que são maioria de pobre, né, são maioria de pobres hoje na sociedade, infelizmente ainda. Eu gosto de começar muito, Mailton, com uma perspectiva acerca sempre quando eu falo, quando eu trago essa minha, essa nossa colaboração para a arte preta, né, ou com a arte preta, fazendo a arte preta, mostrando que existe Jacques do Pandeiro, ele está vivo, está pulsando aí, né, nas nossas veias e está pulsando nos nossos ouvidos, porque tudo que a gente ouve hoje de música brasileira, algum momento teve a influência de Jacques do Pandeiro, teve a influência do samba, teve a influência da percussividade, da polirritmia, né, afro-brasileira e ameríndia, né? Isso é muito peculiar e não é à toa que os músicos brasileiros, que os artistas brasileiros que trabalham no campo da música são os mais cobiçados do mundo, né? Seja ele dentro do campo erudito, dentro do campo das grandes salas de concerto, ou seja ele dentro do meio popular, né? Tom Zé está aí para provar isso, né? E Jacques do Pandeiro está aí para provar isso, que está reverberando no mundo até hoje. Mas falando um pouco voltando um pouco sobre essa situação da Covid, nós como artistas, nos sentimos de mãos atadas, de pés atados, porque a gente trabalha diretamente com o público, seja no teatro, né? Seja no cinema, o curta-metragem que está passando, seja no show, seja no voz e violão no barzinho no final de semana, né? E a gente vê um, um despreparo proposital convergente com uma espécie de oportunismo, né, diante do momento, um oportunismo que depois a gente vai ver as consequências disso para a nossa economia, né, mas infelizmente existe muita coisa errada acontecendo, né, e os tampões, os corta-luzes, né, estão muito evidentes. Infelizmente a mídia ela tem pouca atuação e a consequência disso tudo são os mais pobres, né, e os pretos, né, que por consequência são mais pobres. As populações tradicionais, né, de comunidades tradicionais, elas também estão sofrendo, né, porque muitas casas, respeitando o distanciamento social, não estão fazendo, não estão recebendo pessoas, não estão fazendo festejos, não estão fazendo culto público aos orixás, né? E infelizmente, esses espaços são espaços de geração de renda também, né? Esses espaços também são espaços que alimentam pessoas. Não é só quem vai lá e precisa tomar um banho de folha, não. Mas é a pessoa que está lá, né? E prepara aquele banho de folha porque ela está desempregada ou porque é uma pessoa que vive disso, que vive naquela comunidade, vive prestando serviços em candomblés, etc. E não está acontecendo por causa desse distanciamento social. Infelizmente, eu volto a dizer, por despreparo proposital, parece um paradoxo, mas não é, a gente vê ascender uma nova pobreza no país, né? E o Brasil é um país rico, o Brasil é um país diverso, o Brasil é um país muito capaz, nossa mente, os nossos pesquisadores, os nossos professores, né, eles estão evadindo para outros países porque, infelizmente, não temos mais condições de se manter aqui no Brasil diante de tantas atrocidades que estão sendo geradas, pelo menos de 4 anos para cá, né? No maior dos absurdos, o teto de gastos. Né? Isso é um absurdo sem tamanho e, consequentemente, a gente está vendo o crescimento da pobreza no país. A gente fala do tema, voltando ao tema agora, a gente não tem como deixar de tratar dessas questões políticas, porque o tema ele está diretamente ligado a essa realidade atual. Essa luta, ela nasce, ela insurge, no meu ponto de vista, porque eu não gosto de ser
otimista, também não gosto de ser pessimista, mas eu prefiro ser realista, né? Tivemos um apagão durante muito tempo e nós perdemos as bases. As militâncias perderam as bases, por isso nós temos que nos fortalecer novamente. As urnas disseram isso, né? E, infelizmente, tudo que está acontecendo, né, infelizmente, é uma estratégia muito bem afinada, que mistura fake news com oportunismo político, com compra com muita corrupção, né? E a gente fala em aquilombar-se. O que é isso? Diante disso tudo, nessa onda que está acontecendo, que está caindo por cima da gente, está nos deixando sem ar, né? Literalmente, muitas das pessoas que estão morrendo de Covid, né? Eu trago um exemplo aqui, muito bem, só complementando o que a professora Socorro nos trouxe, mas também sou, né, uma parceria com o Festival de Arte e Cultura Preta, eu também sou coordenador do Falando do Axé Paraíba. O Falando do Axé Paraíba é um coletivo, né, que é assistido, que é amparado, ou de certa forma administrado, pelo Grupo de Estudos Braulio Goffman, né, sobre a coordenação do Ogan Jassanã e outras figuras do Candomblé do Rio de Janeiro e de outros lugares do Brasil também, né. Nós aqui, por meio dessa parceria do Grupo de Estudos Braulio Goffman com o Festival de Arte e Cultura Preta, abrimos aqui Falando do Axé, uma edição do Falando do Axé Paraíba. Para quê? Entrevistar personalidades, pais de santo, mães de santo, ogãs, pessoas que lutem, né, que tenham uma espécie de militância para as populações de matrizes afro-ameríndias, né? A gente usa o YouTube, a gente faz entrevistas com essas pessoas, a gente ouve essas pessoas, ouve a história dessas pessoas e a gente edita e leva isso para o mundo, porque já são são alguns milhões que eu não sei falar agora, mas quem quiser acessar vai lá no grupo de estudos Braulio Goffman ou canal do Ogan Jassanã. Lá tem vários vídeos, né? E com base, com referência nesse material que já era criado pelo Ogan Jassanã lá no Rio de Janeiro, nós, do Festival de Arte e Cultura Preta, resolvemos firmar essa parceria e criar uma edição aqui. E nós estamos usando a tecnologia para levar, né, o axé, levar informação, descomplicar, né, e tirar essa deturpação que foi criada das nossas religiões de matriz africana, né, que são religiões ligadas ao demônio. O demônio, ele não faz parte do nosso culto. Nós cultuamos os nossos ancestrais, né, que são pessoas que passaram por aqui e tiveram a sua importância, né, e podem e conduzem e ajudam, né, esses filhos que muitas vezes estão em situações complicadas, né, situações bem complicadas, lá mesmo Falando do Axé Paraíba, ou no Falando do Axé Nacional, a gente tem depoimentos, informações que são surpreendentes. Eu acredito que isso é uma forma de aquilombamento. Mas a gente só vai ter uma ascensão verdadeira, que é para concluir, uma ascensão verdadeira, uma ascensão consistente, e a gente vai virar essa mesa quando isso for encarado não como algo abstrato, porque eu acredito, sim, às vezes eu até critico, porque eu sou um pouco impulsivo, né, nessa questão da militância, por ter passado por várias militâncias, né? Eu não faço mais cirandagem, até pejorativamente eu reconheço isso. Não faço mais cirandagem, só que é isso que sustenta esse lugarzinho, né? Esse incômodo, essa coisa que nos mostra, não, nós estamos vivos ainda, nós estamos aqui, né? Por isso, a gente, do Festival de Arte e Cultura Preta na Paraíba, a gente tenta afrocentrar-se, nós nos aquilombamos, trazendo para o público, trazendo para pessoas, personalidades e figuras que estão dentro do campo artístico e que dialogam com religiões de matrizes africanas. A gente, por meio dessa parceria com o Grupo de Estudos Braulio Goffman, a gente traz
Quem realmente deve falar, que é o pai de santo, a mãe de santo, os orgãs, para quebrar essa lógica de maldade, porque isso foi imposto. Isso está mudando. O ICM é uma prova disso. É uma instituição de exemplo, uma instituição que deve ser louvada, aplaudida, que está aí articulado com o fórum, né? O fórum também é uma instituição louvável, que está criando esse ambiente, que está promovendo. É muito bonito ver isso, ver essa ascendência. Esse é o caminho. Só que a gente também tem que entender que a reparação histórica, como a professora Socorro falou, ela é mais que necessária, ela é obrigatória, porque a gente só vai sair da situação de extrema pobreza, os negros, os pretos, que são a maioria. Nós só vamos deixar de ser mortos pela polícia, né? De maneira leviana, de maneira aleatória, de maneira vulgar, de maneira irresponsável, porque a segurança pública não tem essa atribuição. Matar pretos e jovens não tem essa atribuição. E eu não estou falando aqui da força policial. Eu estou falando aqui, a força policial deve ter, deve acontecer. A força policial, ela deve ser para a população. O que deve ficar claro é que nós também somos população. As políticas públicas, elas devem ser criadas para as populações, tal qual o Bolsa Família, também uma reestruturação, uma forma de pensar novamente essa segurança pública. Dessa forma não está funcionando. Isso também é reparação histórica. A reparação histórica, ela vem a partir do momento que pretos e pretas conseguem ganhar autonomia para poder não depender de migalhas para criar seus filhos, colocar seus filhos em situação agradável, situação de condição que não obrigue essas crianças a buscar uma forma alternativa ou uma forma que lhe é mais fácil, uma forma ilegal, uma forma incorreta, por falta de oportunidade. Sim, existe muita falta de oportunidade. Existe muita gente que está no sinal por falta de comida. E, infelizmente, essas situações mais agudas, elas são omitidas, porque, infelizmente, gera voto. A reparação histórica, ela também vai acontecer quando houver a reforma agrária e quando houver também uma reparação financeira que possa dar a pretos e pretas a condição de sair do lugar. Não adianta a gente com a bicicleta concorrer com o filho dos herdeiros que tem uma Ferrari. Isso também tem que ser reparado. Sem essa reparação histórica, infelizmente, as redes de valores, elas só serão simbólicas. O Black Lives Matter, isso só será simbólico. É uma coisa abstrata, que fica voando nas redes sociais. Vira modismo, como a professora Socorro falou. Isso não passa disso. Isso não é reparação histórica. Esses movimentos, eles, infelizmente, eles são impulsionados, né? Esses impulsionamentos, eles são gerados para terminar, por robôs, por outros tipos de financiamento, e isso, infelizmente, também gera renda oportuna em cima do corpo do preto, do corpo do pobre. Isso é reparação histórica. Esses modismos, eles têm que acabar, eles têm que virar políticas públicas, não de assistencialismo, mas que transforme, não que dê o peixe, mas que possa dar vara, que tenha cursos para ensinar a pescar, para as populações negras manterem a sua roupa quando entrar nas instituições públicas e privadas, sem serem agredidos, porque é também um prejuízo psicológico para as populações pretas. É isso que causa isolamento, é isso que causa o suicídio. Isso também não pode ser omitido. Os valores, eles são essenciais, e esses valores, eles estão no nosso corpo, nas nossas contas, nos nossos equetés, nas nossas músicas, nas nossas tradições, nas nossas rezas. Parem de deturpar a nossa religião, parem de deturpar a nossa cultura. Eu fico muito grato ao ICM, ao Fórum também da Diversidade Religiosa, pelo espaço e por poder trazer um pouco dessa perspectiva, que é muito válido. Lembrando, gente, que é muito importante, por favor, leiam Pai Sidney de Xangô, de Jamila Ribeiro, leiam Dr. Edio Silva Júnior, leiam também todos aqueles autores que colaboram em trazer uma nova perspectiva acerca do corpo preto. Isso é necessário nesse momento.
o Lorumo do Pé. Nossa, depois de duas grandes falas, eu me sinto renovado e fortalecido, né? Como a reflexão que vocês dois trazem, não só para nós, né, enquanto indivíduo, para nós enquanto igreja, ela nos faz tentar ser o que nós dizemos direto nos cultos, né? Ser imagem e semelhança de Cristo, né? Que é amar a todos sem fazer nenhum tipo de distinção. E conforme vocês estavam falando, eu estava me lembrando um pouco do nosso credo, quando a gente diz que nós vamos cuidar da terra, do mar e do ar, e, portanto, vamos resistir ativamente a todos os sistemas e estruturas que estão destruindo a criação de Deus. E todas as vezes que nós, enquanto igreja, dizemos essas palavras, toda a criação de Deus, ela precisa existir, ela é válida, e ela precisa ser presente, e precisa estar junta dentro de toda a sua diversidade, né? É interessante porque a gente sempre traz, e por isso que essa live de hoje, a ideia do aquilombar em uma comum unidade, né? Que é um pouco do que a professora Socorro traz, né? Dessa diversidade, dessa interseccionalidade de coisas que mostram o quão diverso nós somos, né? Nós, enquanto igreja, a gente tem uma militância principalmente muito forte na parte da comunidade LGBT, também com o Fórum da Diversidade Religiosa na Paraíba, né, onde a gente participa, na caminhada de Cabedelo da Festa de Iemanjá, por 2 anos seguidos a gente esteve junto com o pessoal do terreiro. E para nós sempre é uma alegria imensa ver essa diversidade de Cristo, né? Ver essas múltiplas faces de Deus, todas as vezes que a gente se aquilomba, que a gente se ajunta, ou que a gente vive uma comum unidade. Não só, infelizmente, por causa dessa pandemia, a gente acabou se tornando uma comum unidade agora, dessa forma virtual, né? Onde estamos nós três aqui dialogando e papeando um pouco. As outras pessoas que estão nos assistindo, participando dessa comunidade, né? Desse aquilombamento. Mas que bom que a gente nunca possa se esquecer justamente dessa coisinha que o Ronald traz, muito importante, que é esse trabalho de base. De Né? base, Que é exatamente. essa resistência de sempre estar junto, né? De sempre estar com dessa consciência, dessa conscientização. E que nós nunca todas as vezes que nós olharmos para o outro que é diferente de nós em muitos aspectos, em vários aspectos, a gente não coloque ele mais à margem do que de fato ele já está. Que a gente possa trazê-lo para perto de nós, para que ele ou ela possa se sentir acolhido e, acima de tudo, amado. Porque se Cristo não fez acepção de pessoas e ele veio ao mundo e amou a todos, todas e todes, independente de que nós possamos, né, enquanto esse pequeno Cristo, como já disse Paulo, fazer a mesma coisa. Porque se você não ama o próximo que é diferente de você, você não está seguindo a Cristo. E isso está me entristecendo muito, pelo menos a mim enquanto pessoa, né? Esse fundamentalismo religioso que se instaura no país, que já vinha se instaurando há certo tempo, mas que criou um certo fôlego, uma certa força nos dias atuais. E que nós possamos continuar esperançar, mas que nós esperancemos juntos, juntas e juntos. Uma fala
Posso fazer Pois uma não. Fique à vontade. Aqui é um bate. A gente agora está na hora do bate-papo. Se você também que está nos assistindo quiser deixar alguma pergunta ou fazer algum comentário, também fique à vontade. Pois é, Mailton e Ronald, e quem nos escuta nesse momento. A gente sabe que esse momento é um momento ímpar, né? Cada momento é uma escolha, né? Não importa se ela seja frustrante, ela seja afetuosa, ela seja limitada por vários momentos, que ela seja dolorosa ou opressiva. O importante é que essa experiência ela sirva de continuidade da vida, né? Como você trouxe. A fé nos move, não importa qual seja o momento, a igreja que você esteja, qual é a fé, qual é, Eu a diria o religião, credo, o né? O credo, credo que você obrigada, o segue. credo que você professa. Então, saber que temos uma escolha, que nós temos uma espiritualidade que nos fortalece, que muda os destinos. Sim. Nós estamos aqui com nossas intervenções mudando destinos. Quantos de nós não estamos com traumas, com sofrimento mental, com dor física, necessitando de um acalento, de uma palavra de afeto, de amor, de um acolhimento, de uma escuta, que é tão difícil você parar para escutar a outra pessoa. Uma palavra de esperança de que a pessoa é capaz. Quantos suicídios ocorreram nessa pandemia? Não só pela Covid, mas pela falta de emprego, pela solidão, pelo desespero, pela falta de perspectivas. E nós temos, eu como psicóloga, eu como ser humano, eu como professora que sou, como ativista, né, social, você como um mentor da religião, como o Ronald, também da religião e da cultura, nós e outras pessoas, nós temos a responsabilidade social e humana, de humanizadora, de cuidar do outro. E, para tanto, nós estamos aqui, né, nos fortalecendo, né, e com isso, buscando no espelho da alma humana essa interseccionalidade de que nós somos únicos a partir da palavra de Deus, né? Somos seres imagem dele aqui na Terra. Então, é muito bom estar compartilhando com vocês esse sentimento de afeto, de amor, de carinho e de perspectiva. Nossa, para mim também. Ela é um momento extremamente gratificante, né? Poder debater e dialogar um pouco com vocês. Quer falar mais alguma coisa, Ronald? Fica à vontade. Então, dizer que eu concordo plenamente com a professora Socorro, né? São tempos muito difíceis, né? Não é de hoje que a gente vê aflorando uma espécie de intolerância generalizada, né? Com tudo, seja com o cristianismo, seja com os cristãos, seja com os candomblecistas, né? Seja com todo tipo, todos os segmentos, né? Sempre vai ter um afloramento, um acirramento, de certa forma, não um acirramento normal, não é normal, é um acirramento provocado, subjetivamente provocado, colocado de forma subjetiva em todas as linguagens que permeiam, né, o nosso debate social, a nossa convivência social, né? Infelizmente, esses discursos, eles geram muito lucro, né? Foram discursos como esse que deram palanques para
fascistas, né? Fazer discurso de ódio, falar contra LGBTs, contra pretos, contra as populações pobres, né? A xenofobia, né? Com a impregnação do machismo, do racismo que está entranhado dentro da nossa sociedade, não é de hoje, é desde os primórdios do que foi constituído como Brasil, no mundo também, né? Mas essa pseudo-hegemonia, esse pensamento hegemônico que existe de segmentos nazistas, podemos dizer, porque o fascismo ele é uma vertente disso, né? Ambos se complementam, né? Que afloram nesses segmentos, infelizmente, são ameaça, né, à existência das pessoas. Porque isso em todos os sentidos, né? Porque fazer a mesma coisa que fazem com segmentos de religião de matriz africana, como apedrejar, como ameaçar, como fazer parar de tocar os tambores, não é diferente, né, de chegar em um culto, uma igreja, seja de que segmento for, como acontece nos Estados Unidos, como acontece em vários lugares do mundo, né, em que a situação é bastante aguda, tristemente aguda, né, e a gente vê atentados horrorosos, né, coisas que ocorrem simplesmente justificada pela tolerância, pela intolerância e pelo discurso de ódio, né, que gera muito lucro, que promove candidatos, infelizmente. Infelizmente. E a gente vê um conservadorismo exacerbado e injustificado, muitas vezes. Injustificado porque não permite que eu possa fazer uso dos meus símbolos culturais. Injustificado, muitas vezes, que é o que leva o corpo preto ser vítima de uma exposição na mídia desnecessária, né? Como o aspecto da coisificação, como diz o professor Sidney, né? Sidney Barreto de Xangô. A coisificação do corpo. Isso é formado por um discurso muito bem articulado, isso não é aleatório. E os movimentos, esse processo de aquilombamento, esse processo de afrocentrismo, né? E também do afrofuturismo, porque o afrofuturismo também, aí eu trago para a questão cultural, a gente tem dentro de algumas, como eu posso dizer, idiomas africanos, né? Dialetos de idiomas africanos, né? De povos e tribos africanas, os adinkras. Esses adinkras, eles são símbolos que representam muito mais do que a sua simbologia. Um desses adinkras que é muito utilizado, que é mais conhecido, é o adinkra de um pássaro, né? Um pássaro que o símbolo dele é um pássaro voltado com o bico para a pena da cauda, né? E o nome desse adinkra é Sankofa. O significado dele não tem como a gente dizer em português, traduzir para português o significado dele. Mas o significado desse adinkra é olhar de novo para o passado, né? Esse é uma das predominâncias das religiões de matriz africana. A gente está sempre conectado ao nosso passado, porque a gente só pode dar um passo para o futuro se a gente souber o que aconteceu no passado, né? Falar a nossa história. E sim, as populações africanas, os grupos africanos, eles têm sim histórias, estão registrados, são histórias que foram passadas de maneira diferente, né? Da escrita convencional que nós esquecemos. E nisso é importante a gente falar que esse processo também de aquilombamento, de afrocentricidade e de afrofuturismo, né, de entender a nossa manifestação corporal, a nossa manifestação artística, a necessidade de vivermos em comunidade, em comunhão. Cristo pregou a comunhão. Nós também, no candomblé, né, nós temos um orixá chamado Oxóssi, que é meu orixá, o orixá que rege a minha cabeça, né, que é o orixá também da comunhão, da união, do alimento, né, da fraternidade, da compaixão, da amizade, né? Eu não vejo valores diferentes aos valores que Cristo pregou, né? Precisamos acabar o que eu estou falando.
Porque eu falei no início, precisamos acabar essa deturpação que colocaram dentro da nossa religião, certo? E precisamos nos afirmarmos como empossados nessa religião, empoderados dessa religião, desses fazeres culturais. E, por terceiro, nós precisamos de reparação histórica, financeira e cultural. Sem isso, infelizmente, continuarão sendo mortos pretos nas comunidades, continuarão sendo os pretos as maiores vítimas de genocídio, de bala perdida, continuarão sendo os pretos, as mulheres pretas, as mais excluídas da sociedade, seja no campo financeiro ou social. Precisamos preservar nossa comunhão, precisamos nos entendermos como seres de unidade. Vou trazer um exemplo aqui para finalizar. É muito importante que na Bahia, desde cedo, quando a gente vai aprendendo a religião do candomblé, né, a gente vai se aprofundando, existe um tipo de ritual ou tipo de prática que não é uma prática obrigatória para as casas de religião de matriz africana, que é levar os filhos de santos recém-feitos, recém-iniciados, na igreja católica. E lá nós temos a igreja de Nossa Senhora do Santo Rosário dos Pretos, que é costumamente levado os filhos de santo recém-iniciados para participarem de uma missa, para serem também apresentados à sociedade como um símbolo de união. Eu não vejo, né, uma simbologia que represente tanta união, né, de dois segmentos tão distintos e tão convergentes, pelo menos. Existe outro, mas o que eu estou citando é o que me vem culturalmente, né, o que está entranhado em mim, né, do que essa manifestação. Eu acho tão bonito, porque isso mostra que, no final de tudo, no frigir dos ovos, né, somos todos filhos de uma matéria maior, né, que nos rege, e pelo fato de termos vida, nós somos detentores dessa amálgama divina, desse pequeno fragmento divino, todos nós, por estarmos vivos. E isso é verdade. Você falou, eu me lembrei de um evento que a ICM sempre participa do fórum, foi na Casa da Pólvora. Aí estava lá o pessoal de cigano, alguns ilês, né, pessoal de matriz afro, população muçulmana, budista, vários segmentos religiosos num só lugar, cada um levou um prato, né, um alimento, uma bebida. No final de todo o evento, a gente compartilhou. E naquele momento da partilha, eu fiquei olhando assim de longe, aí me veio à mente a última ceia, né? Quando eu tô lá no altar, junto com o meu pastor, abençoando os elementos, dizendo assim, gente, aí a gente diz, olha, essa mesa não é da igreja, essa mesa é de Cristo, todos que quiserem podem vir e chegar. Esse momento de partilha, esse momento de unidade, né? Da unidade em meio à diversidade, como isso é muito bonito. Bom, a gente já vai em 55 minutos de live, gente. É muita coisa ainda para falar. O tema é muito instigador, nos leva a muitas reflexões, a muitos questionamentos. Mas eu vou pedir para que vocês façam uma fala final para que a gente possa encerrar. Então, fiquem à vontade, professora. Bem, eu primeiro estou muito grata por este momento, agradecendo ao meu Deus, né, a minha ancestralidade afro-paraibana, alagoa-grandense, por estar podendo partilhar saberes, sentimentos, emoções com vocês, Mailton, Ronald e demais pessoas que nos acompanham.
e dizer, eu quero concluir dizendo, eu me coloco à disposição para outros momentos, se forem necessários, presencial ou online, e concluo dizendo que é insurgente toda aquela ou aquele que se revolta contra o poder constituído, estabelecendo-se e se fortalecendo. E quando se trata de pessoas pretas, né, toda insurgência é considerada um ato revolucionário. Gratidão, gratidão. Ronald, fica à vontade. Tá, obrigado. Antes de novamente agradecer ao ICM, agradecer ao Fórum Diversidade Religiosa da Paraíba, ao convite feito ao Festival de Arte e Cultura Preta, né, por esse espaço importantíssimo. Novamente aqui afirmando toda a nossa disposição, toda a nossa colaboração com esse evento, com essas ações. Nós estamos de braços abertos para colaborar, certo? Então, por favor, não deixe de entrar em contato conosco, até porque é louvável a atitude de vocês, é bastante simbólica, expressiva e necessária nesse momento, né? Então, parabenizar pela organização do evento. Esse momento, gente, de aquilombamento, no meu ponto de vista, ele passa exatamente por esse lugar de reflexão, onde nós estamos e para onde queremos ir, né? Porque, junto com a Evaristo, né, eu concordo com a professora Socorro quando ela traz a citação da professora Evaristo, no qual ela diz que nós temos que ficar atentos, né? E esse atento não quer dizer passivos, né? Não precisamos, não somos criadores, nós não somos um gerador de problemas, né? Nós, desde muito tempo, nós estamos dizendo que a nossa posição é de passividade, a gente não tem interesse de entrar em conflito, de guerrear, ao contrário, a gente só quer continuar batendo nosso tambor porque é assim que a gente pratica a nossa cultura. Os nossos deuses, eles vêm dançar com a gente, né? Essa é a nossa diferença. Assim como o Espírito Santo também vem, né? Eu posso dizer isso, peço a licença para falar isso, mas dizer também que eu fui um estudante das Escrituras Sagradas durante 10 anos, né? Em dois segmentos diferentes, posso dizer os mais acentuados. Então, eu compreendo, respeito e vivo também os princípios de Cristo, né? E isso não faz eu deixar de cultuar o meu orixá, de cultuar a minha energia, né? E assim nós vamos vivendo. No dia que vocês quiserem precisar tomar um banho de folha, eu indico um babalorixá e vocês vão assim, sair daquele banho de folha transformados, né? Eu garanto isso, porque a energia das folhas, a energia da natureza, ela revigora, tá? Não é maldade, não tem necessidade de encarar como maldade, é só natureza, tá bom? Precisamos quebrar o machismo, precisamos quebrar o racismo, né, que está entranhado em nós. Eu só queria complementar essa fala que a professora Socorro fez anteriormente, né, porque isso está entranhado em nossa sociedade e essa é uma das primeiras, entre todas as outras, essa é uma das primeiras necessidades que nós temos, que é romper com esse pensamento machista que predomina em nossa sociedade, né? Isso não tem colaborado e, infelizmente, a gente está cada dia mais entrando em um lugar que vai gerar consequências muito complicadas para a nossa população a médio e longo prazo, tá? É com essa fala que eu me despeço e agradeço ao ICM, agradeço ao Fórum Diversidade Religiosa e no meu jubá a todos. Mais uma vez eu que agradeço profundamente a participação. Só uma informação. Fica à vontade. Por favor, vão lá na página, no canal Ogan Jassanã e no canal do Grupo de Estudos Braulio Goffman.
Lá tem mais de 200 entrevistas colocadas sobre personalidades para vocês ficarem, curtirem e também preservarem-se em casa, né, no meio dessa pandemia, com conteúdo sobre a nossa religiosidade, né? Obrigado. Nada. E eu aqui agradeço mais uma vez a presença de vocês dois aqui, tanto você, professora, você, Ronald, muito obrigado mesmo. Foi enriquecedor. O banho de folhas, com certeza, os poderes e os mistérios da natureza estão aí para nos ajudar, né, a nos renovar, a ser sempre essa pessoa melhor. Então, nem se preocupe que o contatinho de vocês dois estão salvo no meu celular e a gente vai tricotar muito daqui para lá. E já de antemão, convidar você que está nos assistindo, que essa, na verdade, é a primeira live da nossa festa de aniversário de 7 anos, né? A gente já começou enigrecendo um pouco a igreja. A gente toda terça-feira vai trazer uma temática diferente, a gente vai debater com vocês uma temática diferente, e a nossa última live, que vai ser uma grande festa, é no dia 7 de fevereiro. Então, terça-feira que vem vai ter uma outra temática, fiquem atentos nas nossas redes sociais, visitem as redes sociais dos meus amados e queridos colegas que estão aqui comigo, eles têm muito a contribuir sobre essa questão dessa resistência negra. Mais uma vez, muito obrigado a Professora vocês. Socorro, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, gratidão a cada um e cada uma. A você, Mailton, a você, Ronald, e a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Dizer que vamos nos aquilombando, nos fortalecendo e nos unindo numa perspectiva de um bem viver, de uma vida e de um mundo global mais humanizador. Boa noite. Parabéns, Mailton. Nos aquilombando em uma comunidade, resistindo sempre. Sim. Parabéns, Mailton.